Estamos com o professor Adenir aqui, é um prazer te receber. Adenir, obrigado, prazer é meu, Fernando. Estávamos conversando sobre a popularização dos implantes. E você acha isso bom ou ruim? Vem um professor aqui contar um pouco da história, que parece bastante com a minha. Bem, eu acho que o implante já não é mais aquele mito que só os grandes professores podem fazer. A curva de aprendizagem já foi muito grande. Hoje acho que o clínico geral tem condições, lógico, com os cursos preparados, ele tem condições de fazer os seus implantes. Os implantes simples, né? Pelo menos os simples, começar com os básicos. Eu acho que a gente tem que levar isso para o clínico, deixar no simples também, fazer o simples bem feito. O professor dá aula já na graduação sobre implantes? Atualmente sobre implante. Eu dei há muito tempo, já dou aulas, estava em outro segmento, agora estou no implante também. Então trazer isso para a graduação é muito importante. Também estávamos falando da questão emergencial. Então a gente pega um clínico, a gente se depara às vezes com uma dor de dente. Geralmente esse clínico sabe Fazer uma emergência de endo. Ele sabe fazer uma emergência, sabe fazer uma emergência de prótese. E às vezes solta um dente de uma prótese, o clínico tranquilamente, qualquer recém-formado, consegue satisfazer essas necessidades da emergência, né? Um provisório, tem várias urgências que surgem no consultório e que o clínico pode resolver. E por que não resolver as urgências nos implantes? Eu acho que a gente tem que desmistificar isso aí. Eu brinco muito com meus alunos, eu falo assim, tenha duas chaves. Duas chaves você já põe o paciente na pista de novo, o paciente já tem condições de ir para aquela festa, de ir para aquela reunião social, para o seu trabalho, com duas chaves. Hexagonal 1.2 e quadrado 1.3, que a maioria das próteses são fixadas por esses implantes, né, por esses parafusos. Geralmente a gente tem dois tipos de prótese, falando diretamente para o clínico, Sim. Cimentada ou parafusada. Quando eu tenho uma prótese parafusada, eu faço uma canaleta ali que está visível naquela resina. Visível. E ele já tem acesso direto ao parafuso fixador, da fixação. O que esse clínico vai encontrar quando ele fizer essa canaleta com uma broca diamantada? O que ele encontra logo acima desse parafuso, geralmente, Bem, professor? normalmente vai encontrar uma fita branca, uma fita de teflon, né? Uma fita de teflon, famoso veda-rosca ou isotape, né? Como chamam por aí. Mas vai ter uma proteção para o parafuso passante. Então, antigamente a gente usava muito guta-percha, mas essa esfarela, então, hoje é pouco utilizado. Então, a gente usa mais uma fita teflon mesmo para proteger. Então, o clínico abriu, fez o acesso cirúrgico naquele implante, ele vai deparar com essa fita, protegendo a cabeça do parafuso, removendo essa fita, ele tem acesso ao encaixe do parafuso, seja ele hexagonal ou quadrado. A importância de a gente colocar a implantodontia também na graduação. Então hoje já se explica um pouquinho sobre chaves, sobre plataformas. Plataformas, eu acho que eu bato muito nessa tecla. O clínico recém-formado, ele tem que conhecer o implante, ele tem que estar dentro da clínica que ele vai trabalhar. Então nós temos hoje 3 tipos de implantes: hexágono externo, hexágono interno e conimorfos. Ele tendo esse conhecimento e sabendo que para ele manusear alguma coisa, 2 chaves é o suficiente para a maioria dos sistemas, ele já consegue fazer alguma coisa nesse sentido. E também levar para que ele possa, com curso simples hoje, com os vários cursos que nós temos aí, ele pode já começar a fazer a instalação de implantes simples. Então, lógico, eu brinco, né? Então, o meu sonho para os alunos, é pegar um osso de 20 de altura, 8 de largura e ele colocar um implante de 8,5 tremendo. Essa é a brincadeira, mas é possível fazer. Andando por aí a gente vê quantos pacientes têm a necessidade dos implantes. Então tem muito paciente carente de implantes e os consultórios da periferia às vezes não dão esse serviço, não oferecem esse serviço. Então a gente tem que levar esse serviço para os consultórios de periferia e tirando cada vez mais o desconforto de uma prótese removível. Então a ideia é a gente fazer aquele básico bem feito. Básico bem feito. Trazer O professor Átila que fala sempre disso aí, né? Básico bem feito. Trazer a implantodontia mais perto de quem realmente quer. Então, eu ainda acredito que é uma especialidade do presente e do futuro. Sem dúvida. Hoje nós temos aí estudos que não param, né? Uma macrogeometria dos implantes, o tratamento de superfície e tudo mais, as técnicas mais avançadas de ou enxertia ou de maxilas atróficas, implantes longos. Então nós temos um estudo muito grande. Esse estudo talvez não esteja ainda acessível para todo mundo, mas o básico está acessível sim. Porque às vezes a gente se depara com alguns aventureiros, isso pode acontecer também. Então, pessoas que de repente não têm a expertise ou o estudo, a ciência, para fazer determinados um protocolo, um implante que às vezes é mais difícil, uma carga óssea mais difícil de trabalhar ali, mas há casos que o clínico... Eu acho que vai da autoavaliação do profissional.
Eu gosto de trabalhar com medo, sempre. Eu sempre tenho medo de fazer minhas cirurgias. Eu faço meus sisos, meus implantes, eu sempre vou com medo. Eu acho que o medo é salutar. O medo é a gente cuidar, a gente ter carinho com aquele paciente, a gente ter o cuidado necessário. Então, os aventureiros vão ter sempre, em qualquer segmento. Mas eu acho que é muito possível hoje que o clínico, com pouco conhecimento, assim, com conhecimento básico, ele já consegue fazer alguns implantes, sim. Você acredita então que um clínico geral que está querendo pisar na especialidade, se apaixonou um pouco com essa tendência, vale a pena a gente fazer uma atualização primeiro para entrar numa especialização? Qual que é o teu... O meu ponto de vista é assim, primeiro atualização. É quando o aluno da graduação ou um clínico sai da faculdade e vai para uma especialização, eu entendo que aquilo ali passa a ser uma extensão da graduação. Tudo que o professor fala, ele vai aceitar. É uma verdade para ele. Ele não viveu a dificuldade. Então eu acho que a atualização é fundamental para que ele comece a viver essas dificuldades, Fernando, e depois ele já ir para uma especialização mais preparado. Eu tenho minha atualização, prefiro atualização que especialização, e eu brinco com os alunos, meu curso é cientificamente pobre. Porque o meu foco é mostrar para ele planejamento reverso, como que ele vai fazer a instalação, conhecer os limites de cada implante, as possibilidades de cada implante. Então essa é a minha brincadeira. Fala assim, eu vou te ensinar a perfurar, colocar, mas vai ficar te faltando muita coisa. Então eu te preparo para uma especialização. Então eu não vou dar a especialização, mas eu te preparo para. Então essa é a brincadeira. Nessa atualização, a gente acaba fazendo esse implante na mão, Sim. Que é o feijão com arroz, que Sim. você vem nos falar aqui, nos ensinar aqui. Isso. Falando hoje muito em cirurgias guiadas, a gente fala muito em scanner, a gente fala em tecnologia, em previsibilidade. Aqui a gente está trazendo para o nosso ouvinte uma questão mais básica, que eu gosto bastante. Sim. Que O nem básico uma bem feito. escola. Eu Sim. não começo já no terceiro ano, né? No ensino médio. Então, cabe também a gente começar esse passo a passo ali. É o que você ensina no curso, é o que você acredita. É o que eu acredito. Hoje eu ensino o aluno a planejar o implante, saber as dificuldades de cada situação e já mostro para ele também o avanço, a tecnologia. Então a gente tem hands-ons, a gente faz cirurgias demonstrativas com cirurgia guiada. O aluno já tem esse contato direto, porque nós não podemos ficar de fora da tecnologia. Nós temos que estar acompanhando isso daí. E a tecnologia veio para ficar em todos os segmentos. E eu acho que uma cirurgia guiada também possibilita ao clínico fazer um implante tão bem feito quanto qualquer outro profissional com um aprendizado maior. Então eu acho que vale muito a pena. Está para todo mundo, todo dentista que quer pôr o pezinho na implantodontia e está um pouco... mas acho que precisa ser um especialista. Mas ali tem mestrado, eu acho que eu preciso engajar na área científica. A gente vem trazendo uma realidade que não precisa. Ainda mais pela quantidade de pessoas que precisam desse serviço. Que precisam do implante. Eu acho que o estudo nunca vai parar. A especialização, o mestrado nunca deve parar. A ciência tem que evoluir sempre. Então não estou falando que o implante ele não precisa de estudo, ele precisa de muito estudo. Mas hoje, com o que a gente consegue transmitir para o aluno, ele já consegue, com pouco conhecimento, já resolver alguns casos. Lógico, a demanda do aprendizado, desse conhecimento direto, vai vir com o dia a dia, com as dificuldades que ele vai encontrar, ele vai se desenvolvendo e vai procurar um curso melhor. Quanto tempo você tem de implantodontia, professor? Eu vou chutar por baixo uns 15 anos, não é muito não, uns 15 anos. Qual que é a maior dificuldade que você vê do aluno de graduação, já que você fala diretamente com eles, nessa prospecção dos implantes? O que mais você ouve de pergunta do aluno da graduação, talvez uma pergunta clássica ali, sobre implantes? Eu acho que talvez não tenha muito a ver com a cirurgia, o que eu vou fazer. Talvez é a venda, como vender isso. Os mesmos alunos que fazem curso com a gente, eles têm muita dificuldade de venda. Então, como que eu vou vender isso daí? Então, eu tenho que dar um treinamento de vendas também, porque todo paciente, vamos dizer, a maioria dos nossos pacientes precisam de implante. Hoje, a população brasileira, é raro você pegar uma população de 40 mais que não tenha necessidade de pelo menos um implante. Então, eu acho que o aluno talvez não tenha confiança de vender aquele implante, de ofertar isso para o paciente. Então, é uma das dificuldades que não é clínica, é uma dificuldade de vendas mesmo. De se comunicar ali, comunicação, de repente. Fernando. Então a gente está formando muitos especialistas, estamos formando tecnicamente profissionais de ponta, mas às vezes essa comunicação pode estar falha ali na hora de até mencionar
para a comunidade É um uma implante. falha da nossa formação. Nós não temos um treinamento de vendas, nós não temos um treinamento de gerenciamento de consultório. Antigamente nós éramos formados para abrir uma empresa. No meu tempo foi assim, provavelmente no seu. E hoje o aluno é formado para ser mão de obra nas grandes clínicas, né? E ele não tem esse treinamento. Nós não tivemos, ele também não tem. Eu acho que os cursos paralelos hoje que tem aí de marketing, de vendas, nos auxiliam muito. A gente tem que estar antenado nessa parte de vendas também, né? Uma pergunta final e uma curiosidade. Você Vamos acha lá. que na nossa geração, vou colocar a gente junto, porque eu também de Você implantodontia... você é menos, você é menos. De implantodontia eu devo ter uns 12 anos. Você acha que a gente estava mais preparado a empreender ali na época, a montar o consultório e ir para frente, e hoje talvez a gente vê as pessoas mais sendo figuras de uma clínica, não tanto empreender? Você acha que isso é uma verdade que eu estou falando? Acho, hoje eu acredito que as pessoas são treinadas para ser mão de obra nas clínicas que existem por aí, nas franquias, nas grandes clínicas. Então hoje a minoria quer empreender. Tem como a gente tentar virar esse jogo? Peguei desprevenido aqui. Olha, pegou desprevenido, mas Qual que é olha... a nossa ideia para o público, talvez, para a gente virar esse jogo? E eles, quem está nos assistindo, o clínico, ser o real empreendedor. Olha, eu acho que tem muito, a gente tem que sair da odontologia, a gente tem que pensar fora da cabeça de dentista, a gente tem que ter de empresário, de empreendedor. Então talvez buscar fora das faculdades de odontologia esse conhecimento que nos falta, esse treinamento que nos falta, de como gerenciar um consultório, Perfeito. que é uma falha muito grande para nós. Talvez em livros, em questões de cursos de Livros, gestão. cursos de gestão, e tem bons cursos por aí, eu acho que é interessante. Obrigado, professor. Foi um prazer, Fernando, prazer para quem está nos vendo aí, muito bom estar com vocês. Bola.